Abriu aqui. Oh, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui já já, esperando a Jenny entrar aqui. Enquanto isso, eu vou digitando aqui no comentário o tema da live. A Jenny chegou aqui. Eu não estou conseguindo fixar. Por algum motivo não estou conseguindo fixar aqui. Mas a Jenny entrou aqui. Vou mandar para ela participar aqui. Ai, ai. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Certo? Olá, Oi, tudo bom? sim. Tá dando para ouvir direitinho? Tá ok aí? Eu tô ouvindo bem, a galera pode dizer se tá me ouvindo também, né? O pessoal aí, a minha tia mandando oi tia, minha esposa. Hoje, Pode. hoje eu fiz aqui o arrumado para ficar igual intelectual, com os livros atrás. Poxa, meu bem, a gente vai ter feito isso. Me arrumei aqui, afastei geladeira, afastei as coisas todas, só para poder dar uma de intelectual aqui. Poxa, podia ter feito Só isso. ajeitar aqui o meu ângulo. O meu ring light tá meio mole aqui, mas vai dar certo. A gente tava É, aqui tirando as bagunças de trás, né? Pra poder. Não, vai ser. a pessoa disse que tá ouvindo bem aí. Show. Então, vamos começar, né? Um prazer ver você aqui. A gente tá se vendo bastante, né, ultimamente, tá fazendo bastante Né? coisa junto. Graças a Deus. Pois é. E não, a gente marcou, quando você falou do dia e tal, aí eu nem tinha me ligado, mas amanhã é um dia muito importante para a tradição wesleyana, né? Porque dia 24 de maio foi quando John Wesley teve a experiência dele com Deus lá, a experiência do coração aquecido, que foi a partir desse momento que começou todo, assim, com força realmente o movimento metodista. E, e dentro dessas coisas, né, as igrejas metodistas geralmente nessa época fazem bastante coisa a ver com ação social, com conscientização. E aí acho que caiu muito bem o tema, justamente com Mas, a época, né? Porque é bem importante e eu gosto bastante de enfatizar que o coração aquecido ele é mais do que simplesmente a parte do relacionamento com Deus, mas é com a vivência diária, com a questão da cosmovisão, né, que a gente fala tanto, de transformar a ação no dia a dia. Então, acho que tem tudo a ver, principalmente levando em consideração que também a tradição wesleyana sempre esteve muito envolvida com temas sociais, questão do racismo, escravização e tudo mais, até a questão da mulher na igreja mesmo, né? Por mais que as pessoas, tem gente que discorde, mas surgiu dentro da tradição wesleyana a questão da ordenação feminina e tudo mais, então é uma questão muito interessante. E aí,
Queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho quem é você, e aí a gente vai conversando um pouquinho. Bom, galera, boa noite, né? Eu sou Jennifer. Não sei muito o que apresentar sobre mim, mas vamos lá, ver se eu lembro, né? Mariane, que costuma me ajudar na minha apresentação. Ela fica, Jennifer, é isso aí. Mas eu tenho 27 anos, sou casada com meu bem, Pablo. Sou formada em Serviço Social pela Federal aqui do Rio Grande do Norte. Atualmente estou cursando Teologia e também pós-graduação em Violência Doméstica. Eu acho que resume um pouco aí do que eu ando fazendo, né? É missionária da cruz. Isso aí é Eu o sou status. missionária, é muita coisa. Obrigada por lembrar. Eu ainda fiquei, caramba, eu esqueci de. Porque quando fiz a arte da live, aí alguma coisa que tinha compartilhado tua também, aí tinha aparecido lá, com missionária Jeff. Aí eu, eita, eu nem botei missionário, ó. Não Não vai precisa, querer mais fazer comigo, não. não precisa. Eu não gosto muito desses coisas antes do meu nome, né? Porque meu nome não é missionária, né? Meu nome... Também não ligo muito pra essas coisas, não, Mas mas quem me sei lá, coloca também vai. não reclamo, não, sabe? Mas se perguntar se eu prefiro só o meu nome. É show de bola. Tem mais alguma coisa? Tem não, né? Ou Acho faz que mais não. alguma coisa? Então, vamos lá. Eu queria que você desse um panorama mais geral assim sobre o tema da violência contra a mulher, primeiro, e aí depois a gente vai conversando e vai jogando algumas perguntas, vai fazendo esse bate-papo aqui. Mas acho que começar com uma introdução mais geral é bom para o pessoal se situar, né? Sim, sim. Então, é uma realidade um tanto triste, né? Mas a violência sexual de gênero, que seria a violência contra a mulher, né? Ela é muito frequente no nosso país, né? E é mais frequente do que a gente imagina. Esses dias eu andei publicando no meu Instagram algumas coisas, né, nessa área, e a gente tem alguns números. Deixa eu falar aqui para vocês, porque números eu acho que eles mostram, eles não expressam literalmente a realidade, mas eles mostram muita coisa, né? Estou aqui colando no meu próprio Instagram os dados. Tem uma pesquisa, assim, para quem não sabe também, eu fiz recentemente dois cursos muito legais, que foi um na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte e outro no Instituto Maria da Penha, né? Inclusive, eu estou terminando esse curso aí na fase final, e lá a gente teve que estudar algumas pesquisas que foram feitas em âmbito nacional recente, com um alto rigor metodológico, né? Que mostrava, né, um pouco dessa realidade. Então, a gente tem no Brasil uma perspectiva de que a violência doméstica, às vezes, ela é mais vista do que assumida, digamos assim. Por quê? Por exemplo, a gente tem alguns números de que as pessoas veem mais a violência doméstica do que as pessoas mesmo assumem que ela existe. Um dado sobre isso, não é o do Instituto Maria da Penha exatamente, mas o do Benditas, né, daquela pesquisa do Instituto Benditas, que mostra que 80% das pessoas receberam pedido de ajuda sobre violência. Mas, quando você vai ver, apenas, apenas 20, 25% dessa pesquisa assumiram que sofreram violência. Né? Aí você pensa, às vezes ela não sabe, que foi uma coisa muito chocante nessas pesquisas, números altos de pessoas dizer assim, eu não sei se eu sofri violência, eu não sei se eu sofri assédio, né? Eu não sei se eu sofri determinadas coisas. Já me vieram pessoas dizer, Jennifer, eu só entendi que tinha sofrido violência porque você postou tal coisa, porque você me disse tal coisa, porque em alguma live você falou tal coisa, e aí caiu a ficha, né, que eu tinha sofrido violência. Então, infelizmente, é uma coisa um tanto generalizada, né? E aí eu devia ter anotado os dados bem direitinho aqui, mas eu não fiz. Me perdoe, gente. Qualquer coisa eu boto lá no meu Instagram depois os dados direitinho. Eu tava vendo, falando em dados, né? Eu li quase todos, quer dizer, eu só não li aquele material de 40 páginas que você
porque eu fiquei enrolando as coisas, aí eu só fui ler tarde demais, aí não deu tempo de terminar de ler esse. Mas eu tava vendo o dado do outro, né, comparando da quantidade da violência contra um homem, né, e contra a mulher, violência doméstica, e assim, a diferença é de, para cada homem, um a cada 33, se eu não me engano, Uhum, e a mulher um a cada 3. E aí eu achei exato, isso surreal a diferença, né? Porque exatamente. a cada 3 mulheres que eu encontro na rua, uma sofre violência, é um número muito alarmante, muito grande mesmo. E infelizmente tem dados que mostram que é mais, é uma média assim de 50% a 60%. Depende do escopo da pesquisa, da época da pesquisa, né? Mas, por exemplo, essa da Maria da Penha, eu achei aqui agora, 3 em cada 10, é tipo esse número que você falou, 1 em cada 3. Mas isso foi aqui, por exemplo, essa foi no Nordeste, mas se você pega em âmbito nacional, às vezes sobe, às vezes vai variando ali, né? Mas é ali por volta de 50%, 40%. E, e entenda a violência de uma forma ampla, né? A gente tem uma tendência, às vezes a gente até desconsidera a física, né? Uhum. Imagina as outras, né? Então a gente tem várias outras violências, que eu não sei se tu quer que fale agora, se tu quer deixar para frente. Pô, pode falar, vai dando esse panorama aí pra gente. Sim, sim, pronto. Segundo a Lei Maria da Penha, né, que foi uma vítima aí vergonhosa de violência doméstica, e para quem não sabe, inclusive eu escrevo isso no meu TCC, que eu estou fazendo sobre o tema de violência doméstica no contexto religioso, vai sair alguma coisa aí daqui para o meio do ano, sei lá, mas a Maria da Penha, ela sofreu violência ali por volta de 1980, ela ficou paraplégica, resumindo aqui bem rápido a história, ela ficou paraplégica, o caso demorou 15 anos para ser julgado. Quando foi julgado, o cara só passou 2 anos preso. Mas o caso foi tão ridículo que fizeram com a Maria da Penha que teve que ir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil foi considerado culpado, né, pelo caso, como ele levou o caso da violência de Maria da Penha e das outras mulheres, né? Porque entenderam que era uma situação do Brasil. Então, devido a esse caso ter sido levado à Corte Interamericana, que surgiu a Lei Maria da Penha. Então, foi por um descaso do Estado brasileiro, não foi o Estado brasileiro que muito bem quis, assim, criar Uhum. essa lei, né? Então, daí você tira como a mulher tá tida como nada, né? Assim, muitas vezes no Brasil, né? E aí, essa lei, ela traz 5 tipos de violência. A violência física, que pode ser tapas, empurrões, puxões de cabelo, sei lá, diversas outras coisas. Deixa eu ver aqui. Física. Te deu um tapa, te empurrou, te deu um soco, chutou, arrastou, espancou, estrangulou, queimou, sei lá, ameaçou usar arma de fogo, isso é violência também, né? Pedaço de madeira, ferro, tá? Tô lendo aqui as perguntas da pesquisa do Instituto Maria da Penha. Chegou a usar arma de fogo, faca, alguma coisa contra você, é violência física, né? Aí, a violência psicológica, que recentemente nós tivemos aí um avanço nessa área, né? Porque você dificilmente conseguiria provar a violência psicológica. Então, se tem alguma mulher aqui que está sofrendo, que acha que está sofrendo violência psicológica, eu já recomendo que você guarde áudios, prints, grave conversas. Registre tudo que você puder para você ter mais argumentos ali na hora de fazer a denúncia. Não vão desacreditar de você, mas se você leva e você já vai preparada, você acelera o processo, né, digamos assim. Então, a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que prejudique ou perturbe o desenvolvimento da pessoa, né? Algumas perguntas assim que dá para dar um estalo se você está sofrendo, né? Insultou você, te fez sentir mal consigo mesma, menosprezou, te humilhou na frente da família, te menosprezou, te humilhou na frente das pessoas, fez coisas para te assustar ou te intimidar, ameaçou te ferir ou ferir alguém importante para você. Então, tudo isso está dentro do escopo da violência psicológica, né? Fora, tipo, te gritar, te pressionar, tipo, usar o gaslight, né, que a gente chama, que é tipo criar uma cortina de fumaça ali para parecer que você é louca. Então, a tendência de abusadores é fazer com que a mulher pareça louca. Inclusive, levar isso para os tribunais, né? Por isso que é importante você ter prova, né, de violência
psicológica. Outra é a violência sexual, que não é só o estupro, tá? O estupro, ele é um tipo das violências, mas é muito ampla a violência sexual, inclusive para as próprias crianças, né? É entendida como qualquer conduta que constrange você a presenciar, você não precisa nem ser tocado, você presencia ali a manter ou participar de relação sexual não desejada, né? Toque, intimidação, ameaça, coação, uso de força, utilizar a sua imagem para jogar na internet, para te ameaçar, enfim, várias coisas nesse sentido, né? Umas perguntas que podem ajudar. Te forçou a ter relação sexual quando você não queria? Inclusive, gente, isso pode acontecer dentro do casamento, tá certo? Muitas pessoas não sabem que pode acontecer dentro do casamento e acontece muito. Sim, Quando você tem violência doméstica, geralmente o cara vai te forçar a fazer relação sexual, né? e Teve isso relação. acontece muito no ambiente, às vezes, religioso, né? Principalmente quando o pessoal mal usa, né? Aquele texto de 1 Coríntios 7, falando que o corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence ao marido, o corpo Então, do marido não. bem lembrado. Bem lembrado, com Depois a certeza. gente entra mais um pouco nessa questão A gente da vai entrar, igreja né? com relação a isso mesmo, Aí o mas é uma estudo coisa fica mais. que fica bastante na cabeça, né? É, Tem até aquela série que é meio. Trata um pouco disso, né? Aquela The Handmaid's Tale. Maid, É. sim, Agora tem a eu não lembro. Handmaid's O Tale, que Conde é o Conto Aya, da né? É Aia, isso. e tem a Maid, também que não é. A Maid não é religiosa, né? Mas trata da violência também, né? E lá trata muito da violência psicológica, que é bem interessante. Sim. Pronto, aí essa é a sexual, né? Há mais algumas perguntas sobre a sexual. Teve relação com você sem usar violência, porque você teve medo da reação dele? Às vezes ele não usa violência, mas a mulher já tem medo da reação do cara, né? Forçou a fazer algo durante a relação que você achou degradante ou te humilhou? Foi violência sexual. Aí existe mais duas, que é a patrimonial, né? Que é entendida como a financeira, qualquer coisa que retenha, segure seus dinheiros ou seus bens parcial ou totalmente, né? Seus instrumentos de trabalho, documento pessoal, bens, valores, usar seu cartão de crédito, usar seu crédito na praça sem se coagindo a isso, né? Sem você ter direito de escolha. E também tem a violência moral, né? Como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, né? Então, a pessoa te calunia, cria história sobre você, né? Então, para você ver, vai muito além do tapa, né? Digamos assim, né? Vai muito além de tudo isso. Acho que foi uma boa forma de começar. Sim. Eu acho que dessas talvez a psicológica seja mais difícil de identificar, né? Porque às vezes fica muito naquele limiar justamente da pessoa se achar louca, né? De estar na questão, será que eu estou sofrendo um abuso e tudo mais? E aí fica aquela sensação que a pessoa fica pisando em ovos, né? O tempo inteiro, e isso é muito desgastante. Né? E aí importante essa questão que você falou de tentar registrar as coisas, porque você ajuda a ter um parâmetro melhor, né? Até para, às vezes, talvez ter uma opinião de fora para saber se realmente é alguma coisa da sua cabeça ou se realmente tem alguma coisa acontecendo ali, né? E geralmente Perguntar, tem. fulano, isso aqui é normal? A pessoa vai dizer, não. E aí, essa questão da violência sexual, eu não sabia que não precisava a questão de tocar, não precisava nem haver o toque para ser Não, considerado, né? não precisa. Há homens que impedem as mulheres de fazer o exame constitucional. Isso. É violência sexual Também. também. Eu vi alguma coisa um dia desse sobre aquela questão da pessoa tirar a camisinha na relação, Isso. logo antes, sem consentimento também, né? Furar a camisinha. Tem alguma lei, eu acho que estão tramitando com relação a isso, algum projeto. Eu tinha dado uma Sim. olhada por alto, assim, na internet. Né? Então, tem muitas formas, então é muito mais fácil. Assim, tem muito mais coisa que a gente pode identificar, e acho que é uma coisa importante da gente pensar com relação a isso, porque eu lembro que ano passado eu dei uma aula sobre abuso de maneira geral, né, lá na igreja. E aí
eu estava vendo que o número dentro das igrejas, dentro do meio evangélico, é muito alto com relação a isso, da violência contra a mulher. Né? E aí, puxando um pouquinho mais para a questão do nosso âmbito, né, religioso, do âmbito cristão, eu achei muito surreal, porque você ter um número tão alto dentro da igreja significa que a gente está lidando de forma errada com esse assunto. Né? Inclusive, a proposta dessa série de aulas que fiz com vários temas com relação a isso foi justamente para trazer que a gente talvez não esteja tratando da forma certa esses assuntos dentro da igreja. Então, puxando aí, como é que você vê esse aspecto dentro do ambiente religioso? Vou jogar na fogueira aqui também, depois eu... Alguém está dizendo que tem um barulho. Eita, talvez seja... Não sei o que é. Vê se melhorou. Aqui. Eu não sei o que foi. Talvez seja eu gesticulando e fico balançando aqui. Não sei, ainda tá. Aqui. Parece um chocalhozinho, um negócio tipo mal contado. Sei lá explicar isso não. Mas tu tá ouvindo também, é? Eu tô. Ige. Esse fone aqui, então. Não sei. Mas aí Oi? Tu desligou, foi? Não. Eu vou ficar parado aqui, vou ver se consigo ficar melhor. Pode ser, talvez. Vou tentar trocar o fone aqui também. Mas Tá, pode ir falando. Aí eu vou respondendo enquanto tu troca. Sobre como é que eu vejo, né, a violência no contexto religioso. Cara, eu tô rindo mais levantada de chorar. Porque, de fato, a igreja não sabe lidar com isso, né? Já começa assim. Eu acho que eu estava até refletindo sobre esse assunto, e aí eu fiquei pensando, né, nas formas que a igreja tem lidado, né, as respostas possíveis, até para o meu TCC mesmo, né? Por que que acontece na igreja? E aí eu fiquei pensando que o mundo entrou na igreja, cara. O mundo entrou na igreja, aí não foi através de música, não foi através de bateria, aí meu bem que é baterista, mas foi através dos valores contrários da Bíblia, né? E aí o que a gente tem hoje é a igreja defendendo pecados, né? Misericórdia, mas essa. E aí quando a igreja não protege aquele grupo, né? O estrangeiro, o órfão, a viúva. Hoje, Tim Keller disse que esse grupo poderia ser muito ampliado hoje, né? Ele tem uma nova roupagem. Mas quando a gente não protege eles, a gente está deixando de amar, a gente e pensar que esse grupo está dentro do nosso, está no nosso meio, né? Então, eu vejo com muita tristeza e muita gente fazendo que não está vendo, né? Dizendo que as mulheres precisam orar para converter seus maridos e a ação em si, né, de protegê-las e proteger a criança, não de fato não acontece, né? Sim. Eu vejo, assim, muitas vezes essa questão do vamos orar. Vamos orar e tal. Às vezes vamos orar para a pessoa se converter, para ela se arrepender e tudo mais. E isso até lida com a pergunta que fizeram, né? Eu abri uma caixinha no Instagram mais cedo também para o pessoal perguntar. E de que a pergunta em si eu vou deixar até um pouco para depois, mas assim, dessa ligação da igreja, às vezes, porque muitas vezes, quando o caso acontece com mulheres cristãs, o marido, às vezes, também faz parte da congregação, né? E aí, isso é bem problemático. E muitas vezes, assim, uma coisa é quando está escondido ali do povo, mas às vezes acontece e as pessoas ficam sabendo, mas não se toma nenhuma atitude, aquela pessoa não é disciplinada, aquela mulher não é cuidada. E assim, se fica muito nessa questão, não, você tem que orar e tem que perdoar, pedir para Deus trabalhar e tudo mais. Inclusive, quando eu dei a aula sobre essa questão, eu falei, não,
Se teve violência, é polícia, tá? Não sei o quê. E aí teve gente que falou, não, mas é porque se a pessoa tiver arrependido também, e tem aquela a questão. Eu acho que a gente fala pouco, e aí por falar pouco a gente não aprende a lidar muito, e fica o assunto fica meio nesse limbo, né? Da questão. Mas aí, como partindo do pressuposto que o agressor faz parte da congregação, né? E aí se descobre essa situação. Uma dica de como um pastor, por exemplo, deveria agir. Foi uma pergunta que fizeram, né? Como os pastores eles podem lidar com essa situação acontecendo dentro da igreja. Eu acho que talvez o como o pastor deveria agir é a ponta do iceberg, né? Tal, porque se isso aconteceu na igreja, provavelmente são casos que surgem, né? Assim, né? Que ninguém sabia. Nossa, fulano batia em fulano. O que o pastor tem que saber fazer é a ponta do iceberg, eu acho. Eu acho que volta aí uma casa, né? E o que é que a igreja faz para combater, para prevenir que isso não aconteça na igreja, né? E se acontecer, todo mundo vai saber o que fazer. Eu estava anotando aqui, então, algumas respostas possíveis, nesse caso nossa, o que eu anotei foi muita coisa. Mas só nesse recorte, eu acho que ele precisa acolher a vítima, orientar a vítima, entender ela como vítima, entender o outro como agressor. E aí, quando alguém faz algo na igreja que está contra o manual, a Constituição, o Estatuto da Igreja, o que é que se faz, né? Disciplina, né? Então, parece uma coisa muito absurda. Gente, tem gente que é disciplinada por coisa muito mais comum, né? Do que Você viu isso. gente ser disciplinado? Porque eu nunca vi. Boa, boa. Nunca vi. Eu vi, assim, casos bem estranhos, né? Mas eu acredito que disciplina e, por exemplo, ela vai seguir com o processo legal, né? Então, ela vai denunciar, a igreja vai acolher. Se existir uma medida protetiva, eles não podem ficar habitando no mesmo lugar. Quem vai sair é a mulher, a vítima da igreja. Acho que a recomendação é que que ache outra igreja, se ele se arrepender, se ele perceber que errou, há um comprovado arrependimento ali, né? Ele precisa ser acompanhado de perto. Ninguém, a família da fé não vai abandonar ele. Mas ele não pode mais habitar no mesmo lugar que a vítima. Então, ao meu ver, a igreja tem que contatar outro pastor, outra igreja, para que possa acompanhar essa pessoa. A tua igreja dele também vai acompanhar ele lá, né? Porque ele também faz parte desse corpo, né? E eu acho que nesse caso, as igrejas precisam de fato ajudar agressores a abandonar a violência. Porque nesses artigos aí que eu vou estudando, que eu vou vendo, na vida real, que eu faço parte da igreja aí há um tempo, a igreja ela tem muito poder sobre a vida, muito poder de influência sobre a vida das pessoas. Então, se a igreja começa a combater isso, os caras vão começar a perceber que estão fazendo besteira, que eles estão destruindo a imagem de Deus na vida da esposa, que estão destruindo a imagem de Deus na vida do filho, né? Então, eu acho que esse é um caminho que a igreja pode seguir, né? Ela cuida da vítima e se o agressor se arrepende, vai cuidar dele, mas não vão estar mais no mesmo espaço, né? Sim. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha. Na verdade, é um questionamento que eu já tinha tido de como lidar com essa questão dos dois sendo da mesma igreja e como manter como manter o ambiente, né, dessa forma, com os dois ali presentes, né? Talvez essa solução seja muito mais interessante de contratar um pastor próximo, um conhecido, que tenha um caráter também, né? E esteja disposto a assumir essa barra, porque com certeza também não vai ser fácil para esse pastor, às vezes caindo de paraquedas no meio da situação, né? Mas faz parte do papel do corpo de Cristo. E aí também entra na questão da pessoa morando junto, né? Porque muitas das vezes eu percebo que a mulher ela é de casa, ela não tem emprego, ela não tem uma fonte de renda,
e ela fica muito à mercê do marido, do agressor. E Uhum. aí é um trabalho muito maior, porque, beleza, a gente vai afastar ela do cara. E ela vai para onde, né? Uhum. E eu acho que talvez essa seja uma brecha onde a igreja possa estar mais ativa, né? Eu gosto Exato. muito lá em 1 Timóteo, né? Quando fala do papel do pastor, os requisitos, né? Um que fala é dele ser hospitaleiro, de ter hospitalidade. E é justamente, acho que talvez principalmente nessas situações de ser um lugar de acolhimento para uma pessoa, de às vezes voltar dentro da própria casa, né, ou não só do pastor, mas da família da igreja mesmo, de colocar dentro de casa, de trazer um sustento, de dar alguma capacitação para essa pessoa poder se inserir no mercado de trabalho mais fácil, porque porque a gente realmente, a pessoa realmente fica muito à mercê, a pessoa é abandonada ao léu. E aí fica naquela situação difícil. Ela não tem para onde ir, então ela fica muito na situação onde é que tá, né? Exato, exato. E foi inclusive umas coisas que eu coloquei aqui, né? Ajudar essas mulheres a seguir suas vidas, né? Prover acompanhamento psicológico, jurídico. Não precisa de uma estrutura muito grande, não, gente. Tem psicólogo e tem advogado na igreja. Eles podem ofertar aí trabalho voluntário de algumas horinhas por semana, 4, 5 horas, e formar uma equipe na igreja para ter isso. Ajudar ela a planejar, replanejar a sua vida, dar capacitação emocional também, porque, infelizmente, há uma recorrência por diversos motivos. Isso aqui eu estudei mais na parte de sexualidade, né? Não tanto na área de violência doméstica, mas geralmente quem é vítima, ela consegue ser feita vítima várias outras vezes, porque ela tem uma fragilidade emocional muito grande, né? E quem é agressor, abusador, eles sabem quem procurar. Então, chega ali, né? Vai por ali, a mulher cai novamente naquela coisa de novo, e não é porque ela quer, não, gente. É porque É uma zona de conforto, né? isso, a mente dela foi treinada para isso. É porque a mente dela foi treinada, né? Então precisa de capacitação emocional, junto com acompanhamento psicológico, capacitação financeira, ajudar essa mulher a fazer alguma coisa, né? Precisa de abrigo, então é interessante que alguém da igreja abrigue essa mulher enquanto ela está ali e fazer uma rede de apoio para essa mulher mesmo, né? E é muito interessante ajudar também ela a ter uma compreensão teológica do assunto, porque ela ainda é cristã, então precisa ajudar ela a entender que o erro é do agressor, ela foi vítima, né? E por que aquilo é errado, né? Por que é errado? Ela sabe que é errado, ela não sabe por quê, ela sabe porque machuca ela, mas em graus teológicos, por que a violência doméstica ela é errada, né? E também ajudar ela na perspectiva de direitos. Existe uma rede no Brasil de proteção, né? Ela falha, mas existe, né? Então, a gente precisa capacitar essa mulher para ela ter uma, ela poder ali se reerguer e seguir a vida dela, porque muitas, como alguém falou aí no chat, nos comentários, não saem da situação porque elas estão presas financeiramente, né? Sim. Então, às vezes, é uma história assim que eu até escutei esses dias, né, que o feminismo ensinou errado as mulheres a quererem serem empoderadas, né? E já aqui deixando claro que eu não sou feminista, mas eu analiso tudo e retenho o que é bom, né? Como o Paulo nos ensina a fazer. E aí, nisso, é interessante a proposta do feminismo da mulher ter independência financeira, ela poder, quando termina ali e até Provérbios fala isso, né? A gente vê isso nos livros. Então, é antes do feminismo. O feminismo não está inventando roda, não, gente. Ele copia sempre algo que existiu, né? E geralmente essa perspectiva de garantia de direitos é baseada na Bíblia, né? Então, para quem não sabia, está sabendo hoje, né, que a maioria dessas lutas por garantia de direitos, defesa da mulher, surgiu no cristianismo, tá bom? Assim, é porque a gente soltou a corda, mas foi a gente que começou esse negócio. E aí, a gente tem que deixar essa mulher poder seguir sua vida, né? Eu acho que é um pouco nessa linha. Estou Sim. tentando ver os comentários. É, até você falando dessa questão de surgir no cristianismo, né?
a gente tá lendo, né, o Justiça Generosa do Keller, e uma coisa que, na verdade, eu e a Thaís, a gente já conversava aqui antes, é que o Antigo Testamento, ele já tem essa pauta social muito desenvolvida, né? Principalmente comparado com a época. É porque às vezes a gente quer ler a Bíblia com os olhos de hoje, né? Mas a gente tem que parar para ler a Bíblia dentro do seu contexto. Não só a Bíblia, mas qualquer documento, qualquer movimento, a gente tem que parar para ler de acordo com o seu contexto, né? Se você pega, talvez, as pioneiras do feminismo, talvez muitas das falas delas tenham sido machistas também, né? É uma questão realmente do contexto onde se está inserido. Então, é muito legal a gente ver que a Bíblia como um todo, ela já tem esse papel muito grande. Ele fala muito dos órfãos das viúvas, né, que você falou, que eram os vulneráveis da época. E a gente vê muitas leis, inclusive protegendo muitas mulheres lá, daquele tempo. Algumas possibilidades que as mulheres tiveram ali no Antigo Testamento já era uma coisa muito surreal para a época. Né? E a gente tem muitos casos também ruins relatados na Bíblia, né? A gente tem a gente tem mulher sendo vendida. Eu tava falando para pensar no Tem caso. mulher sendo esquartejada. Esse aí é o caso. Inclusive, aconteceu uma coisa engraçada comigo essa semana. Eu tava vendo um cara falando que. Uma pessoa falando que não consegue enxergar como pregar esse texto de Juízes, né? Do Levita da concubina. E aí, na minha cabeça, eu estava pensando, cara, você pode pregar para mostrar como o pecado corrompeu a humanidade, como a gente chegou nesse nível tão baixo, né? E, e é uma coisa. E assim, nesse próprio texto, além da mulher ter sido esquartejada, passou as coisas todas, mas assim, a própria cultura da época de não, oferece a mulher aí para os caras, né? Para todo mundo. Já era uma coisa muito surreal mesmo. Leva aqui, pode estuprar a minha mulher. O caso de Ló também, né? Sim. Que chega os anjos e não, leva minhas filhas são virgens. Então, tinha muito esse papel da mulher diminuído no contexto da época. Mas, ao mesmo tempo, se a gente vai olhar para Levítico, para Deuteronômio, a gente vê uma proteção muito maior com relação à mulher. Eu estava pensando no caso também de Davi e Batseba, né? Que, assim, Batseba não parece ter muita opção ali no meio, não. Simplesmente Davi chega, eu quero, e depois eu me viro com as consequências, né? E talvez por causa disso tenha acontecido a situação com Tamar também depois. Esse comentário é interessante porque era uma coisa que eu estava pensando também, que você estava falando da mulher que ela tá presa nessa mentalidade, né? E às vezes o que acontece, como a gente pode ajudar, por exemplo, uma mulher que a gente sabe que está sofrendo violência doméstica, mas ela sabe talvez que está sofrendo, e às vezes ela sabe mesmo, mas ela fala, não conta para ninguém, deixa do jeito que está e tudo mais. Como lidar com essa questão, né? A gente ultrapassa a vontade da mulher ou a gente vai indo de forma mais, talvez, comendo pelas beiradas, né? Vou até ler isso um comentário aqui por respirar. Porque, né, dá vontade de até chorar, porque eu tô acompanhando um caso assim, atualmente. E é muito triste, cara, é muito triste, porque os comentários são tipo, eu sei, mas e meu casamento? Eu sei, mas e a imagem dele na igreja? Eu sei, e é uma pessoa, por exemplo, essa pessoa que eu tô acompanhando, ela é uma pessoa formada, ela conhece, inclusive ela é da minha área, né? Então, ela conhece os direitos, ela sabe. Mas, por exemplo, no caso que eu estou acompanhando, é violência psicológica. E aí, é um pouco mais difícil, por exemplo, de eu provar uma denúncia, né? Então, eu vou lá acompanhando, né, ali, eu estou sempre aqui, minha casa é sua casa, quando você quiser sair disso, você vai sair, você vai ter a mim. Ela tem independência financeira, ela não depende financeiramente. Eu tô aqui, entendeu? Mas, por exemplo, digamos que seja um caso de violência física que a mulher está num sofrimento físico maior, né? Digamos assim, né? Que eu acho que todos os sofrimentos nesse caso são muito difíceis. Eu também acompanho de violência financeira.
junto com a psicológica. Mas eu recomendo denunciar. Denuncie. Se você puder juntar provas, melhor ainda, conversa com o WhatsApp, áudio, denuncie. Denuncie se a mulher, principalmente se ela não estiver segura ali. Se for um ambiente tipo, que ela pode vir a ser agredida. Porque assim, se ela não chegou a ser agredida, a gente tem que evitar que ela seja agredida. Não Sim, é evitar que ela morra só, não, gente. É evitar que ela seja agredida. Isso está extrapolando os limites da dignidade humana, uma pessoa ser agredida. Então, a gente precisa denunciar caso você tenha medo de agressão, de fato, né? Junta ali umas provinhas, converse. Se for homem, provavelmente o cara vai falar. E, assim, uma coisa que eu converso muito com meu esposo, né? Que ele tem um papel educativo, já que ele entende isso, né? E eu digo isso aqui para os homens que estão na live também. Confrontem seus amigos que, por vezes, tratam a mulher de forma indigna, né? Porque naquele comentário destrutivo da mulher, está escondido algumas coisas por trás. Então, corrija, diga, não fale, vá, defenda ali aquela mulher que está sendo desonrada naquele momento, né? Faça o que Jesus faria, né? Nesse caso, né? A gente não pode fazer tudo que Jesus faria, mas nesse caso, defenda a mulher. Mas eu recomendo denunciar, porque assim, você pode impedir que a mulher seja agredida ou que ela morra mesmo, né? sim. É melhor perder a amizade do que a mulher perder a vida. Uhum. É. Acredito. Porque eu acho que isso é uma situação até bem comum, porque as pessoas às vezes costumam ver que tá ocorrendo a agressão, e às vezes a pessoa sabe, mas ela realmente não quer, ela tem medo de estragar o casamento. Ah, não, porque os filhos vão ficar sem o pai, vai gerar um trauma na vida dos filhos, e talvez não perceba que isso já gera um trauma na vida das crianças, né? De qualquer forma. Uhum. Às vezes a gente pensa que a criança não está vendo, né? Principalmente quando é Ah, muito pequena e tudo mais, mas ela percebe, aquilo faz parte da formação do caráter e aquilo vai ser reproduzido ou então causar algum outro tipo de transtorno, né? Mesmo que talvez não seja uma pessoa violenta em si. isso, vai deixar essa criança vulnerável para qualquer pessoa abusar dela, inclusive. De forma física, de forma sexual, de forma psicológica, bullying. Fragiliza emocionalmente as crianças, principalmente quando é na primeira infância, até os 5 anos ali, né? Porque a imagem, a criança vai entender que amor é violência. Ela vai ali, tipo, a modulação dela de violência vai mudar, ela começa a aceitar coisas que são inaceitáveis, né? Então, é melhor tirar a criança dessa situação. É melhor ela ficar sem o pai nessa situação, sem o convívio do pai. Né? E talvez entrando nessa questão até das crianças, talvez qual é a melhor forma de abordar uma criança nesse sentido? Por exemplo, a mãe, a mulher que sofre agressão, tentar abordar isso com as crianças também, né? Ou então alguém que conhece alguma família que tem essa questão da agressão dentro de casa, de poder lidar com a criança também, para ela poder, para ser encorajada a pedir ajuda quando isso acontecer, quando ela vê alguma coisa, né? Então, com as crianças a gente tem que lidar de uma forma mais lúdica, né? É que nem quando você vai tratar a questão do abuso sexual, né? Você não vai falar de abuso sexual com a criança. Você vai ensinar ela a se proteger. Então, a partir do momento que você ensina ela a se proteger, você não vai falar sobre sexo, você não vai falar sobre essas coisas, a depender da idade da criança, né? Às vezes a gente tem uma perspectiva muito errada do que é a educação sexual. E aí eu acho que a proposta é mais preventiva, no caso, né? Você ensinar a criança a que bater no outro é errado. Então, se o pai bate na mãe, ele já vai entender. Pois tia, meu pai bate na minha mãe. Então ele faz errado, né? Então você vai ensinando assim, né? De uma forma preventiva que você vai ver que os resultados vão vindo. Às vezes pelos desenhos da criança você consegue perceber muitas coisas, assim, que são assim, você vê desenhos assustadores das crianças, né? Então eu acho que é um trabalho mais preventivo. Ensinando o que não fazer, as crianças vão entender se alguém está fazendo errado. Sim. E Você eu não acho vai que falar sobre seja violência. um papel importante em igreja, né? Escola dominical, né? Para crianças mesmo, né? Porque
Assim, eu tenho muitas teorias da vida. Eu sou um pensador barato desse, que fica pensando na vida sem fazer nada. Mas, mas assim, uma das coisas que eu penso é que a gente investe pouco nas crianças na igreja, né? Em todos os sentidos, tanto teológico como nessa questão social, né? A gente vê culto infantil, escola dominical para criança, é botar para desenhar, para pintar, para desenhar Jesus junto com um monte de cordeirinho, né? É sempre assim. E quando a Davi gente. e Golias. Davi e Golias, a pedra e tudo mais. E a gente pode talvez lidar com alguns assuntos mais sérios com relação a isso, talvez de uma forma realmente mais lúdica, mais simples, mas de tratar na base, né? Porque é com essas crianças que estão o futuro, por exemplo, da igreja. Né? Então, se a gente não investe tanto, né? Até entrando um pouco naquela questão que a gente vive, né, da universidade, talvez se a gente cuidasse melhor das crianças, a gente não teria tanto medo delas se desviarem quando entram na universidade, né? As crianças e adolescentes. E da mesma forma, acho que se a gente cuidasse melhor das crianças, tratando desses assuntos, tratando de educação sexual, né, também, de certa forma, dentro da igreja, é claro que dentro dos seus limites cristãos, e tem que haver um preparo para isso também, né, e existem muitos cursos aí de capacitação, né, você teve aí na semana passada, né, semana passada ou retrasada, sei lá. Tu vai falar também, né? Igreja segura para crianças. É o que a gente precisa, não só para criança, para a mulher também, né? Para os públicos. Então, pois é, e existe material cristão, tipo da editora Fiel, existe aí material cristão muito bom, da Roseli, que é Meu Corpo, Meu Corpinho, que também é cristã. E se você olha os materiais que não são cristãos, parecem muito em nível de qualidade, né? Eu conheço vários. Inclusive, quem quiser indicação, pode ir lá no meu direct, né, e pedir que eu envio vários materiais que você pode comprar, vários que estão disponíveis gratuitos, né? Se você tem filho, ajude seu filho a se proteger contra o abuso, né? Porque quando o abusador, ele tem medo de criança que sabe se proteger, ele não vai atrás dela. Ele percebe que a criança sabe se proteger, percebe que os pais cuidam ali, né? E, infelizmente, a igreja é um dos lugares mais fáceis de você cometer abuso contra a criança. Por quê? Não se exige nada para ser professor. Só, né, tudo na igreja só exige que você seja carismático e tenha um coração disponível, né? Você não vê os antecedentes criminais da pessoa, você não vê nada, né? Eu vi um caso recente de um cara que estava indo para uma igreja e ele tinha antecedentes criminais de violência doméstica. E ninguém sabia, assim, tipo, ninguém foi pesquisar. Então, ninguém sabia. Então, realmente, a gente precisa de políticas de proteção na igreja, né? Ninguém pode ficar sozinho com a criança na igreja. Ninguém pode levar a criança... Tipo assim, tem regras de levar a criança ao banheiro. Não pode deixar a criança para o banheiro da igreja sozinho. Ninguém, não é todo mundo que vai tirar sua criança da salinha. Não pode ficar só um professor na salinha. Gente, existe toda uma política de proteção. Inclusive, eu fiz esse curso na semana passada com a Visão Mundial e a Missão Aleph aqui em Natal, mas eu já conheci esses protocolos, né? Do livro. Chega, como é o nome do livro? Aqui tá ele. 2 segundinhos que eu acho o nome do livro. Sempre Alerta. O nome do livro é Sempre Alerta, de Deepak Reju. Como prevenir e responder o abuso infantil na igreja, né? Então, existem muitos modos de proteger a criança. Existe a Claves, que ensina você a fazer isso com jogos de uma maneira muito lúdica, que a criança não vai se sentir coagida, constrangida, nem nada do tipo. Né? Então, a gente precisa de políticas de proteção, né? Porque nossas crianças, assim, pergunto para vocês. Aí eu deixo aquela pergunta retórica, né? A sua criança está protegida na igreja? Você confia em levar a sua criança para a igreja? Exatamente, Thaís. Estou lendo aqui os comentários. Pois é isso, um pouco disso. É, real. E acho que esse ambiente
precisa ser cultivado, né? É uma coisa que precisa ser cultivada. Eu falo muito da questão, eu perguntei muito da questão do pastor, porque o pastor às vezes é o termômetro da igreja, né? Então, as pessoas se balizam por ele, mas aí tinha até, você até acabou falando um pouco de uma outra pergunta que eu ia fazer, que era qual era o papel da igreja também, e como coletivo, e qual o papel de cada indivíduo, né? Mas a gente já foi conversando de denunciar, de criar esse ambiente acolhedor. Numa das cartilhas que você me mandou, eu gostei muito de uma proposta lá da, da igreja, porque a gente junta, na igreja a gente junta dinheiro para tudo, né? A gente faz campanha para tudo, mas a gente quer comprar som, a gente quer fazer não sei o quê. E aí uma das propostas lá que eles fazem é da igreja fazer tipo um fundo emergencial para o apoio de uma mulher que está sofrendo violência, justamente para essas situações onde a mulher não tem esse amparo patrimonial, porque ela não trabalha, ela se dedica o tempo todo em casa a cuidar das crianças e tudo mais. E a igreja ter esse pequeno fundo para esse tipo de apoio, né? Às vezes a gente quer investir muito em projeto social, a gente pensa muito para fora, né? A gente quer sempre ganhar o mundo e às vezes a gente não está cuidando da própria casa. E acho Exato. que isso é importante, né? Eu lembro uma vez, Lucas, né, Lucas Martins, falando de que ao invés da igreja querer apoiar 50 milhões de seminaristas, por que não apoia um universitário, né? Ajuda a pagar a alimentação, a moradia dele. E às vezes a gente quer alcançar as pessoas, quer montar um projeto social, quer combater, sei lá, quer ajudar dependente químico e tudo mais, mas a gente pode cuidar, fazer esses esforços para cuidar das coisas que estão acontecendo dentro do nosso quintal também, né? Então Exatamente. é uma coisa muito interessante. E essa questão que você falou também da abordagem teológica, né? De ver a coisa como uma abordagem holística, não pensar só no ato em si, talvez, mas pensar em toda a questão teológica, psicológica por trás, social, tem todo um contexto que precisa ser pensado com relação a isso, porque não é só um ato, né? É toda uma cultura que a gente tem e a gente precisa lidar por diversas frentes. Exatamente. Eu acho que essa pergunta, né, do que o que a igreja pode fazer, além do que a gente já disse, eu acho muito interessante conscientizar no púlpito. O púlpito precisa ser usado para combater pecado, né? Também, né? Então, e nos ambientes eclesiásticos, né? E a gente precisa combater esse pecado. Violência é pecado. Você está destruindo a imagem de Deus no outro ser humano, gente. É pecado. É pecado. Aí, além dessas coisas, né, que eu falei, eu acho que adotar uma tolerância zero de violência na igreja. Tolerância zero mesmo. Ninguém, eu não quero ir para a igreja ser agredida. Eu não quero para a igreja que meu filho seja agredido. Chegar nas igrejas, o pai e a mãe, e perguntar assim: o que vocês fazem para proteger meu filho aqui na igreja? O que vocês fazem para proteger ele aqui? Porque senão você não pode confiar nessa igreja. Ah, eu não sei, mas a gente queria fazer, então vá lá e ajude a igreja a fazer. Procure pessoas especializadas, né? A Visão Mundial tem umas muito legal nisso, eles têm todo um coisa, direcionamento pronto para você fazer uma política de proteção nessa igreja. Participar desse treinamento sábado. Eu acho que criação de políticas internas de proteção, né? Tem que ter cuidado com isso e também se unir aos órgãos públicos no combate. Conselho de direito, participar de campanhas, fazer parcerias, chama um delegado para ir na sua igreja falar com a mulher, chama um assistente social, chama uma psicóloga. A gente não, para nós que somos espirituais, tudo é espiritual, né? Então, não tem por que a gente ficar criando essa separação, né? Então, eu acho muito interessante pensar nisso. No meu TCC eu falo que os evangélicos, atualmente, nas últimas pesquisas, eles são 31% da população brasileira. Então, se você pensa que desses 31% da população brasileira, que tem 210 milhões de habitantes, dá quanto? Não sei, 60 milhões? Aí você pega 60 milhões aí. Meus cálculos estão muito bons, viu? Tiago tá pensando aí, tá errado, tá errado. Tiago é meu matemática. 70 Mas, turmas, né? mais um terço aí de 210 milhões, né?
Você pega um texto, e desse texto, 60% são mulheres, porque 60% do público evangélico é mulher, minha gente. Por quê? Por que que a gente não consegue combater e proteger essas mulheres? Então, elas são muito importantes dentro das políticas públicas, né? Política pública, então, elas devem ser importantes para o Estado. Então, as mulheres evangélicas devem ser uma pauta para o Estado. Não é porque nós queremos ser, sei lá, não é a mesma lógica da bancada evangélica, não, é uma lógica diferente, é uma lógica de política pública, não é política partidária, né? Então, por isso que eu digo que a gente tem que se envolver com os órgãos públicos, chegar lá no órgão público, numa DEAN, por exemplo, uma delegacia da mulher. Olha, nós criamos aqui uma proteção, uma política de proteção de combate à violência, tanto contra a criança quanto contra a mulher na nossa igreja, e a gente quer apresentar para vocês. O que é que cada delegada vai dizer? Ela vai ficar chocada com isso, né? Você chega no Conselho de Direito, no Conselho de Direito de Proteção à Criança, de Educação, nas escolas, e olha, nossa igreja tem essa proteção aqui, vai na escola perto da igreja, né? Ela protege as crianças e as mulheres. Então, você vai criando parceiros ali, né? Você vai criando parceria, você vai mostrando para que a igreja veio, né? A igreja, o que é que a igreja está fazendo isso, o Conselho Tutelar, todas essas, a rede de proteção à criança, ao adolescente e à mulher, é interessante a gente ter parceria com o CREAS, com o CRAS, com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, todo esse sistema aí, né? Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança pública também, né? Não é só uma questão religiosa. Acho isso muito interessante ser pontuado. Você falou dessa questão de tolerância a zero, e aí eu tava lembrando, né? Acho que foi ano passado, ano retrasado, que você ficou sabendo da questão do Ravi Zacarias, né? Sim. Pronto, ele tinha morrido no mesmo ano, se eu não me engano, e aí ele morreu com o Harias, né? Um dos maiores apologetas que a gente tinha, e aí depois se descobriu todo o esquema. E assim, não era só um caso de abuso, de violência contra a mulher assim, isolado. O cara organizou um esquema, ele investiu num negócio de casa de massagem, em que ele podia ir para essas casas de massagem e cobrar favores sexuais das mulheres que trabalhavam nessas casas de massagem. Sim, então, não foi simplesmente aconteceu e foi acontecendo uma pessoa que estava perto, acabei abusando. O cara realmente organizou e premeditou todo o esquema. E aí eu estava vendo um vídeo de um pastor que eu gosto, né, um pastor americano, e ele estava falando que, assim, ele até foi bem enfático, né, ele jogando os livros dele do Ravi Zacarias no lixo. Porque não é simplesmente um caso isolado, mas é porque era uma coisa que ainda estava gerando muita dor nas pessoas ali, né? Então, assim, por mais que o material que o cara tenha produzido realmente tenha sido muito bom, né? Mas na situação, em todo o contexto que foi envolvido, talvez a melhor alternativa fosse realmente rejeitar totalmente tudo que o cara escreveu, né? Talvez não para o nosso caso aqui do Brasil, porque a gente não está vivendo o mesmo contexto que as pessoas ali estão inseridas. Mas ali, nos Estados Unidos, as vítimas estavam saindo a público naquele momento, as pessoas estavam sofrendo com muita dor, elas estavam sendo muito rejeitadas, né? O pessoal tacando pedra, dizendo que as pessoas queriam aparecer e tudo mais. Então, nesse contexto, ele achava melhor, não, nesse momento, o importante aqui é rejeitar tudo. Então ele pegou o livro dele e jogou tudo fora, do Ravi Zacarias, não serve mais para ele, não cita mais. Ele fez um vídeo de mais de uma hora falando sobre o assunto. Então essa questão da tolerância a zero é uma coisa talvez bem interessante, e você falou de chegar na igreja, né, e perguntar, não, como é que vocês lidam com essa questão, e é uma coisa talvez que seja importante para eu pensar também, porque eu sou o tarado das confissões de fé, dos documentos de igreja, né? Então eu vou mudar para uma igreja, eu leio todos os documentos, eu leio a confissão de fé e tudo mais, leio o manual, eu sei como é que funciona. Eu sei como é que funciona até o negócio do pastorado da igreja presbiteriana. Nunca fui presbiteriano. Mentira, já fui presbiteriano sim. Mas assim, eu realmente leio os documentos para saber onde é que eu estou me metendo. E talvez seja interessante parar para pensar, não só na questão da confissão de fé, a confissão doutrinária, né, mas talvez naquilo que a igreja professa na atitude social, né, no contexto do comportamental da igreja. Isso é uma coisa bem, bem interessante para se pensar. Verdade. E se a gente começa a cobrar, Tiago,
eu acho que começa a existir respostas, né? A questão é porque no Brasil nós somos uns bebês na questão de direitos, né? Temos a Constituição de pouco mais de 30 anos, é uma política de proteção à criança e adolescente da década de 90, e a implementação de muitas coisas da política só veio em 2000, sei lá, perto de 2000. Então, a primeira lei de proteção à mulher veio em 2005, 2007, a Maria da Penha, né? Algumas coisas só entraram em vigor não sei quanto tempo depois, porque, por exemplo, hoje a gente não tem DEAN 24 horas em todo lugar, Delegacia da Mulher. A delegacia daqui, eles funcionam em horário comercial, a maioria, né? A gente tem uma ou outra ali, né? Se a mulher é agredida, principalmente de madrugada, o que danada a delegacia está fazendo fechado? Alguém me explica, né? Então, a gente precisa ir lá cobrar, porque aí muitas vezes o pastor é porque ele nunca se atentou, sabe? No seminário não ensinam isso não, gente. Não Então, mesmo. inclusive, a gente precisa de formação, formar os pastores nessa área, né? E eu agora, como teóloga aí, né, me juntando ao grupo de futuros teólogos, né, percebo que na minha formação não fala desse assunto, né? Na área de aconselhamento, pô, que é a área mais, ali, uma das áreas mais fortes pastorais, não fala como lidar com a situação. Então, a gente tem aí pastores totalmente despreparados. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma igreja, para ela ter um seguro, ela precisa ter uma política de proteção à criança, senão ela não pode funcionar, não pode ter seguro. Então, eles estão muito avançados nisso. É questão de economia, é questão capitalista aí envolvida, sabe? Porque eles não vão querer dar o seguro para uma igreja que, que vai dar prejuízo para eles, né? Então, eles exigem uma política de proteção. Então, isso não tem nada a ver com capitalismo, não, gente. Isso é capitalismo aí, tá dentro do capitalismo também, né? Olha, eu acho que tem alguma. Na verdade, tem mais uma pergunta que me mandaram do Instagram mais cedo, que a gente tocou um ponto, mas não tão diretamente, né? A mulher, eu vou fazer a pergunta literalmente como é que tá aqui, né? A mulher deve perdoar o marido agressor que está arrependido? Ela pode perdoar, mas ela não precisa voltar com ele. Assim, é muito difícil você dizer para uma mulher que ela tem que perdoar alguém que lhe bateu, que arrancou um pedaço dos seus coros, né? Que ele maltratou, que ele deixou em estado de doida, né? Porque, para quem não sabe, eu sou vítima da violência doméstica. Por 18 anos eu fui vítima de violência doméstica, porque o agressor era o esposo da minha mãe. E, cara, eles têm um poder de manipulação muito doido. Então, eu não recomendo. Você pode perdoar à distância. Perdoe à distância. Fique bem longe dessa pessoa, né? Deixa ela ser tratada por Deus lá onde Deus quiser que ela seja tratada, né? Mas fique longe desse ser humano, porque você pode cair novamente no erro, principalmente se você gostava, né? E não confie nos seus sentimentos. Eu digo isso, não confie, porque seus sentimentos, eles foram meio que destruídos, né? Você perdeu sua identidade enquanto pessoa, porque quando você sofre violência, tem um autor que fala, eu até citei também no meu Instagram, tem uma autora que fala que quando você sofre a violência, você perde 3 elementos, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Você perde a voz, que é a habilidade de falar, de articular, de falar por si mesmo, porque você é silenciado, né? Então você perde a voz, você não consegue mais defender a você mesmo. Então a agressão ela tem um poder muito grande. Você tem dificuldades nos relacionamentos porque eles são distorcidos, você fica isolado, sem conexão, a mulher fica desnorteada, ela fica sozinha, né? Ali com ela mesma, presa dentro do próprio corpo. Quem quiser ver um pouquinho mais, pode ir lá no meu Instagram, porque eu estou falando sobre isso. E ela também perde o poder, né? Ela perde o poder do seu próprio corpo, ela conhece o desamparo. Imagina aí, uma pessoa criada à imagem de Deus fica desamparada, e pode ser qualquer tipo de violência, né? Então,
fique longe de qualquer pessoa que pode lhe levar a perder a dignidade. Porque, às vezes, o que acontece, Tiago, é porque eles chegam de mansinho. Eles chegam por ali. A violência não começa no primeiro dia. Sim. Ele começa criticando alguma coisa aqui, ele começa pedindo para você não fazer tal coisa ali, para você não ver aqueles amigos ali, ele começa a falar da sua roupa, ele começa a lhe chantagear emocionalmente, de coisas pequenininhas, né? Ah, então você não quer estar comigo, você prefere seus amigos, então para que a gente tá junto? Ah, essa roupa aí, vão ficar olhando para você, se quem é só para olhar para você não é eu? Começa assim, gente, nessas coisas bestas, né? E vai ficando pior, né? Então, tenham cuidado, guardem o coração de vocês, né? Porque do coração procede a fonte de vida, como fala Provérbios 4:23, né? Tem, assim, gente, imagina, tô falando aqui para as mulheres, né? Os homens também, porque os homens podem cair nesse negócio. Você é a imagem de Deus. Isso é muito importante para mim. Você é a imagem de Deus. Trata o outro como imagem de Deus. E trate você mesmo como imagem de Deus e não aceita essas coisas, não, minha gente. Você, acho que a pressão das pessoas de casarem, que é muito grande na igreja, faz com que as pessoas aceitem qualquer coisa. Isso é muito complicado. Não se case por pressão. Não aceite entrar em relacionamentos por pressão, porque o outro está lhe pressionando porque ele gosta de você, ou porque a igreja está te pressionando porque você está ficando para a titia. Gente, pelo amor de Deus, não caia nessas ciladas emocionais, essas chantagens que a igreja mesmo faz, infelizmente, né? Então, tenham cuidado de vocês como imagem de Deus. Cuidem de vocês mesmos como imagem de Deus e do próximo como imagem de Deus. O, o Davi Reich, né? Eu não sei como é que fala o nome dele. Tem um nome muito bonito, né? Ele fala muito sobre sexualidade no Instagram, mas ele fala muito dessa questão da identidade, né? E às vezes, como você falou, a mulher ela perde identidade e eu acho que talvez na situação perde um pouco da identidade da pessoa em Cristo mesmo, né? A pessoa deixa de Exatamente. se ver em Cristo. Então, é um relacionamento que tira o foco da sua fé, né? E aí, pensando naquela questão do que ele também fala, que tem daquele livro que você não conseguiu terminar de ler, né? Do James Smith. Sim. E é uma questão do que você ama mais, né? Que às vezes Exato. se mantém muita situação justamente por amor a uma situação confortável, por amor a uma imagem de um casamento que ainda se sustenta mesmo com todas as dificuldades, talvez do próprio orgulho de ser uma pessoa que aguenta todas as coisas e tudo mais, e no fim das contas está deixando de amar a Cristo, que é o principal, né? Está deixando de focar essa identidade central nele. Então, acho que isso é uma coisa muito importante de se pensar se nós somos imagem de Deus e Cristo veio para restaurar, né, a plenitude dessa imagem. Então, a gente precisa estar buscando. E aí, essa imagem é integral, né? A visão holística de como. Não importa qual é a visão, mas corpo, alma, espírito, corpo e alma. Uhum. Qualquer um. Mas vem como um todo, né? Tá tratando a mente, tratando o coração e tratando o corpo como um todo. Tem uns comentários aí. Tá rendendo os comentários. Se quiser falar mais alguma coisa, tem um pessoal fazendo aqui umas perguntas pela própria live. Aí, se quiser falar mais Certo. alguma coisa, aí eu passo para essas perguntas aí. Se é que a gente já não respondeu. Né? Mas as meninas estão comentando aí, né, do pessoal, a questão do perdão, né? A questão do perdão, ela é central dentro do Evangelho. Uma coisa que, às vezes, eu estou lendo um livro do Maurício Zagari, ou é Zagari, não sei o nome dele, não. É Zagari, né? É Zagari, eu acho. Sei lá. Zagari, enfim. Ele aqui. Tem uma frente, algum A desse aí. E é o livro Perdão Total à Igreja, né? É Zagari. Para quem não sabe, também tem um fator de se perdoar a igreja, né? Quando eu sofri, uma das vezes que eu sofri violência doméstica, a gente foi parar na delegacia, né? E aí é um pouco duro falar isso, vocês talvez vão ficar um pouco chocados, mas foi o esposo da minha mãe que tentou me matar, ele não é mais esposo dela atualmente, e o pastor pagou a fiança dele.
pastor foi lá e pagou a fiança dele. Porque ele era envolvido com coisas muito erradas e se ele fosse descesse para presídio, ele ia morrer. Mas o Caramba. pastor em nenhum momento se preocupou conosco, se a gente ia morrer, porque ele tinha poder, ele tinha armas, ele tinha. E ele planejava matar a gente, né? E aí imagina como é que ficou meu coração em relação à igreja, né? Então, eu amo a igreja, de verdade, mas ela me feriu muito, então. E hoje, e até hoje fere em meus aspectos, né? Principalmente nessa questão do combate à violência e tal. E a igreja também fere quando ela trata com indiferença seus líderes, ela vai ferindo, né? E a gente fica, nossa, como é que pode a comunidade dos santos ferir, né? Sendo que, de que foi que Deus te perdoou, né? Lembra aí, puxa aí na memória, puxa a fita, gente, vai vir só milagre, né? Desgraça, né? Os bairros não gostam da palavra, né? Mas só vai vir coisa ruim, né? Gostam da palavra desgraça. Mas Deus nos perdoou de coisas absurdas, né? Então o perdão ele precisa ser central. Eu não vou dizer para a mulher assim, perdoe ele agora. Vou dizer para ela, trabalhe o perdão no seu coração. Você Não não pode ser precisa fazer isso forçado, né? agora, isso vai levar tempo. Mas sabe por que a gente precisa perdoar? Porque senão é como se a gente não aceitasse perder aquilo que nos causou o mal, que isso que é o perdão, né? Aceitar perder. E aquela pessoa fica eternamente lhe devendo alguma coisa, e você fica preso àquilo, e aquilo traz rancor, aquilo traz amargura. Então, você que fica preso à situação, sabe? Então, você precisa se libertar, e Cristo lhe possibilitou isso, né? Então, por isso que é importante o perdão. Eu não digo para a pessoa dizer, fazer, tentar fazer isso agora, mas começar a trabalhar em seu coração isso para você se livrar dessa situação e aquilo fechar, a cicatriz poder fechar e você poder seguir em frente com alegria e plenitude de continuar vivendo com a igreja, né? Que é a igreja de Cristo, e continuar servindo e com alegria de estar ali. Você vai poder ser ferido de novo, mas na próxima vez você vai saber lidar melhor. Porque você vai perdoar logo. Você não vai ficar tanto tempo com aquilo preso, né? Então, eu acho que o perdão, ele é muito importante, porque foi o perdão que nos salvou, assim, né? Foi o perdão de Deus, através de Jesus, que salvou a gente. Então, se você olha pro agressor como criatura de Deus, que ele é, o perdão, ele é essencial, né? E fica também para quem também tem questões com a igreja, né? Também precisa ser perdoado. Eu gosto de uma frase do Vitor Fontana aí, seu colega presbiteriano, que é o evangelho que liberta o oprimido é o mesmo que perdoa o opressor, né? E aí tem esses dois lados. Não necessariamente as duas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo, mas Uhum. ele tem esses dois lados, né? Isso é E nós, e nós já fomos os opressores, né? com certeza. Às vezes ainda somos. E ainda seremos, infelizmente. Pode Deixa, ir para a caixinha aí, para a caixinha para ver se tem deixa alguma pergunta. eu abrir aqui as perguntas. E tem bastante pergunta aqui, peraí. Eita, Ah, não, mas é porque algumas a gente já respondeu, né? Ah, não, tem algumas que beleza. são dos stories. Que massa, ele agora já lê sabe que é dessa live e bota aqui. Olha Que só, esse legal. cara tá cheio das coisas. É, tem uma aqui que a gente falou mais ou menos, mas tem um aspecto mais específico, né? Existe possibilidade de congregar na mesma igreja que o agressor? Aí você falou que não, né? E observação, ele não tem consciência do que faz e coloca sempre a culpa nas vítimas. Nesse caso, não, né? Eu mantenho a resposta aí. Sem condições. Essa aqui é uma interessante. Quer dizer, para quem conhece do assunto, né? O caso da igreja de John MacArthur é a maneira errada de lidar com o assunto? Eu não sei se você está familiarizada com o caso especificamente. Eu não sei muito, eu Não sei por estou. alto, assim. Eu fico evitando já as fofocas gospel porque me cansa já. Mas eu sei que teve um negócio desses que foi meio acobertado dentro da igreja dele, parece que de alguma coisa da liderança, que houve. Às vezes acontece muito isso, né?
principalmente quando acontece com gente da liderança, de se abafar, né? Não vamos tratar coisa. Assim, se chama de tratar internamente, mas assim, de tratar mesmo não trata nada, né? Fica muito por isso mesmo, para abafar o caso, para manter a imagem da igreja. De qualquer forma, se foi abafado, eu não concordo. Eu não sei Não. os detalhes. Eu acho que rolou um negócio desse, de ter sido acobertado um caso de algum líder lá. Mas eu não posso Entendi. dar certeza. No caso de ter sido isso, eu não concordo, né? Porque se você está em parceria com os órgãos públicos, com a lei, você vai fazer o direito da pessoa ser garantido, né? Então, não, a igreja tem que saber a postura que teve, ter sido uma postura ética, correta ali à luz da Bíblia, né? E para que quando alguém questione, a igreja tenha a honra ali, a transparência, a igreja precisa de transparência nesse sentido, de dizer que não, a gente ajudou a vítima, a gente orientou ela a denunciar e a gente ajudou ela a reconduzir sua vida. A gente exortou o agressor, a gente tirou ele de perto dela, porque ele tinha medo, ela tinha que ser protegida, e a gente redirecionou ele para ser tratado porque ele se arrependeu, ou não se redirecionou porque ele não se arrependeu, né? Então, eu acho que essa é a linha, tipo, se qualquer coisa que esconde, abafa, né, Deus não, isso aí. Não, e agora que você falou, né, em questão de direito, né, é muito surreal que se fosse, por exemplo, se um irmão roubasse uma coisa do outro irmão, a gente simplesmente ia dizer, vai na polícia e dá queixa, né? E às vezes coisa muito mais grave, que é a questão da violência, a gente quer deixar mais quieto, né? Tudo bem que existe a questão do casamento, que é até biblicamente tem a defesa do Ah, casamento, mas tem uma teoria, Tiago, de que a gente não deve levar aos órgãos públicos o que é vivido entre os irmãos. sim, Uma sim. leitura que eu acho um tanto equivocada da Bíblia, né? Mas muita gente já me deu essa resposta. São casos e casos. Contexto é muito importante, né? Contexto, assim, não só do texto bíblico, mas o contexto da situação que está acontecendo é muito importante. A Tainá que Tem gente, indicou aqui a situação lá da. Parece que a mulher se desligou da igreja e foi tida como rebelde, no caso lá. mas acontece muito, a mulher acaba tendo que sair da igreja, ela que é a vítima, e ela que se torna o algoz aí do negócio, né? O bode expiatório. Sim. Teve um aqui. O que fazer? Eu acho que a gente falou disso, não sei. O que fazer quando a mulher não se vê como vítima e defende o marido? Primeiro você vai orar. Sério, ore por essa mulher. Ore, porque, sabe, aquilo que eu falei. O cara chega, ele chega quietinho, ele vai ali penetrando e ele começa a controlar até o que aquela mulher pensa. Ela não tem mais identidade. E eu digo isso porque eu vi isso assim de perto várias vezes, né? E tem estudos que falam disso, né? Aquilo que eu falei, ela perde a voz, ela perde as conexões, ela não sabe mais pensar por si mesma. Então ela tá ali sendo controlada por ele, né? Então a primeira coisa que você tem que orar é pedir a Deus que abra os olhos dela. E ali você começa a trazer aos poucos. Se você tiver prova, você já pode denunciar, eu acho. Se tiver prova, já denuncie. Mas se você não tiver, você vai ali aos poucos falando, dando umas pinceladinhas ali. Exatamente, dependência. E é dependência emocional, né? E o cara é o codependente. E aí você vai ali soltando, né? Soltando ali alguns aspectos, né? Da Bíblia, como a mulher deve tratar a mulher. Você não vai dizer, olha, ele faz isso. Você vai dizer, olha o que a Bíblia diz como o casamento deve ser. Com essas mulheres assim, é mais interessante você não ficar mostrando coisa assim. Denuncie seu marido se você sofre violência doméstica. Não, você vai trazer ali o que é você vai mostrar para ela o que é um casamento saudável, entendeu? E aí, quando você mostrar para ela o que é um casamento saudável, ela vai perceber que ela não vive. E aí é parecido com a lógica de quando a gente ensina para as crianças, né? Que você não vai trazer o pecado, você vai trazer o que não é o oposto, né? Você vai mostrar o que é um casamento abençoado ali e tal.
Sim. Eu tô aqui, tava aqui tentando olhar, porque eu não achei, porque a outra pergunta, tem uma outra pergunta que tem aqui, né? Existem, Hum, existem dados percentuais de violência contra a mulher entre evangélicos. E eu sei que tem. tem. Eu já Tô vi aqui. em um lugar. E, assim, eu lembro que quando eu fui dar aula sobre abuso lá na igreja, eu tinha visto um dado desse, mas eu tô olhando aqui o meu slide, eu acho que eu não botei esse no meu slide. Eu tenho aqui. Então, existem algumas pesquisas que baseados em institutos, em ONGs que recebem mulheres no geral, né? E aí o que choca é porque algumas dessas instituições estão recebendo, são instituições que não são evangélicas, são instituições abertas ao público. E o que está chocando é que, majoritariamente, as mulheres estão chegando, são evangélicas. Isso comparado a outras religiões, né? Porque, por exemplo, tem uma pesquisa que é da Vilhena, que é uma dissertação, que é da Casa Sofia. Eu tô com Casa ela. Sofia lá tem dizendo que era 40% das mulheres que sofriam violência eram evangélicas. A gente tem uma da casa em Salvador, uma casa que recolhia mulheres, que de 112, 90, 37 eram evangélicas. O quê? 33%, eu acho. A gente tem uma de Campina Grande, em 2013, e aí 26%, chegaram a 26% do público. E tem uma outra aqui no Espírito Santo que 48% eram evangélicas. Então, a gente tem essas pesquisas assim, né? Mas dá para ter uma referência aí que é entre 35% ali e 45%, né? Das mulheres que sofrem violência são evangélicas. E isso em lugares de público aberto, não é lugares denominacionais, não. Sim, olha aí. Eu tinha procurado, eu tinha visto um dado desse, só que acho que eu não botei aqui, né? Acho que eu só comentei, talvez, na aula na época e não. E naquela pesquisa do Benditas que eu falei no início, 80% já receberam alguém que sofreu. Porque eu falei daquela disparidade, de como a pessoa não sabe se sofreu, aí a gente compara com uma pessoa que foi procurada para ser ajudada, né? Então, 80% das pessoas da pesquisa tinham recebido pedidos de ajuda de mulheres que tinham sofrido violência. Mas essa pesquisa era só entre evangélicos. Então, é um escopo ali mais definido, né? De pesquisa. Sim. É muito assustador, cara. É Não, muito é assustador. surreal. Quais os motivos, né? Quais os motivos? Quando você vê esses números, né, você pensa que a igreja não está fazendo nada assim com relação. é, Nessa época eu também dei aula sobre casamento, né, e sobre divórcio e tudo mais. Então, os dados de divórcio também dentro da igreja são o mesmo que fora. Então, como você falou, o mundo tá entrando na igreja, mas não é com música, não é com, É, não é com brinco, com cabelo pintado. não é com fundo preto, não, gente. Então, alguém, Cris perguntou se existem dados dos agressores são evangélicos. Eu vi algumas coisas soltas, sabe? Então, eu não tenho dados, eu não achei dados muito concretos sobre isso. Eu até queria, seria muito interessante, mas é mais difícil, né, de se alcançar. Mas eu lembro que tem umas pesquisas, tem uns dados assim, pontuais que são bem assustadores, porque diz que muitos dos companheiros são evangélicos. Infelizmente, vou trazer aqui porque está na pesquisa, né? Uma dessas pesquisas é sobre, traz dados assustadores da Assembleia de Deus, de casos, assim, gritantes de violência doméstica, né? Dos agressores serem da Assembleia de Deus. Hum, Surreal, né? Dá vontade de chorar. E talvez, até porque a questão, né? A igreja que tem mais membros, Isso, é a maior, né? seria a que teria mais casos, né? Para se mostrar também. Proporcional, é. É. Mas que não isenta as outras, não. Porque Não. e você vê Isso foi uma pesquisa específica, tá? Uma pesquisa, porque são muitas pesquisas. Nas outras não tem tanto detalhamento, assim, mas tem uma grande porcentagem, infelizmente, com os pentecostais, assim. Porque, primeiro, porque
elas são, as mulheres na igreja pentecostais são massivas, né? Elas são muitas. Sim. Então, por isso que também a gente tem que fazer essas análises, né? Também. E a própria questão econômica também, né? O pentecostalismo geralmente está inserido em regiões de maior pobreza e tudo mais, então essas mulheres ficam mais desamparadas, né? Você pega uma presbiteriana, né? Que não existe presbiteriano pobre, né? Oh, Jesus. Aqui, ele aqui. Geralmente as mulheres têm mais condições, têm mais estudo, têm mais independência financeira para poder sair, né, numa situação dessas. É uma análise assim que eu estou fazendo aqui na hora. Não sei se faz sentido, né? Infelizmente, não tem muita relação, sabe? O que eu acho é que essas mulheres que procuram essas ONGs são as que realmente são. E é um machismo aqui, tá? São as que procuram, porque quem tem dinheiro vai procurar outros meios, entendeu? Uhum. Então, ali é porque é o lugar público, né? De procurar socorro, né? Sim, sim. Faz sentido. Aqui a gente encerrou as perguntas também. E se quiser encerrar com alguma coisa, Você estava falando sobre, inclusive uma das partes aqui, eu estou com o DCC aberto, porque sim, salve a live. Algumas pessoas pelo já meu não vão ter celular, né? participado. Meu celular Uma permitir. vez, uma vez eu fiz uma live com o Cris, que ela tá por aqui na chamada sobre racismo, né? E eu perdi a live, pô, cara, foi uma live tão massa. E eu fiquei depressa, assim, 2 semanas. Porque tinha sido muito legal, né? Vou fazer uma sobre racismo também, tá nos projetos, né? Vamos ver. Eu tô sabendo, eu tô sabendo, isso aí. É, mas eu queria falar de alguns projetos, né, que existem. Existe um projeto que é o Nem Tão Doce Lá, que é de uma igreja aqui, que eu acho, peraí, não tenho certeza. Existe o Nem Tão Doce Lá, existem o Vozes Maria, existem Mulheres EIG, existe a Visão Mundial, né, mais nessa área de combate a violência contra a criança, que também é doméstica, porque 85% dos abusadores são conhecidos da criança e majoritariamente são da casa da criança, tá? Então é violência doméstica. Tem a Tiafan, que foi um dos materiais que eu mandei para Tiago, que tem um trabalho sensacional. Pelo que eu sei, ainda não existe algo no Brasil. Se alguém souber aí, me diga e me manda os contatos, porque, cara, é lindo o trabalho deles. Tem a Missão Avalanche, que trabalha com formação em sexualidade, eles têm alguns trabalhos lá no Espírito Santo. E tem o projeto Cure, né? Que também. Então, assim, você vê, eu também soube de uma igreja em Fortaleza que tem um trabalho lá também de conscientização. Mas você vê, é muito difícil. Eu abri uma caixinha no meu Instagram para ver pessoas que sabiam, e eu só achei um diferente do que eu dois diferentes do que eu sabia, né? Então, a gente precisa de fato fazer mais, né? Precisa ser uma coisa mais generalizada. Não pode ser coisas pontuais dessa maneira, né? Sim, sim. Falta. Então, e acho que às vezes também falta, além de ter poucos projetos, de ter essa articulação entre os projetos, né? Para talvez ter uma voz maior, maior Isso. acessibilidade para o público. Um coletivo, né? É, O coletivo ele dá mais voz. Oremos por essas pessoas. Assim, enquanto uma pessoa que está tratando, começando a tratar de forma mais pública desse tema, porque eu já estudo o tema faz tempo, desde da minha graduação, porque eu sou vítima, né? Comecei a estudar essas coisas porque ser vítima e comecei a entender que Deus estava me chamando para isso. Quem não sabe, eu sou missionária, né? Como eu tinha esquecido de mencionar no início da live. Mas Deus estava me chamando também para essa área de formação, né? Porque como eu alcancei essa cura, né, em Deus, digamos assim, né, do tudo que eu vivi, foram 20 anos sofrendo violência. Eu acho que Deus começou a me cutucar ali, né? Bora, você pode ajudar hoje uma mulher, uma criança a sair dessa situação, né? Então, estou aí nesse trajeto, não tenho muitas coisas aí, né? Mas estou nesse processo de articulação. Pretendo que esse TCC vire alguma coisa pública aí. Estou pensando em publicizar ele de alguma maneira,
para que mulheres possam ter, para que pastores possam ler, e dessa forma, quem sabe também a gente não faz outras coisas aí que forem aparecendo, né, de ideia, desses coletivos mesmo, né? Mas o que eu queria dizer no início era que a gente orar para pessoas surgirem nessa área, porque, gente, é muito difícil. Eu vou pesquisar, eu estou pesquisando para o meu TCC e é assustador o quanto é escasso, sabe? Eu não tenho no Brasil. Eu posso pegar coisas dos Estados Unidos? Eu posso, eu tenho alguns materiais de lá. É, mas eu preciso tratar da realidade brasileira, porque é muito diferente. O país populacionalmente é muito diferente, né? Então, vocês podem me chamar para a igreja de vocês, tá certo? A gente vai lá. Inclusive, tem uma moça aqui na igreja que recentemente eu fui dar uma palestra e era para falar sobre missões. E aí começou a surgir perguntas sobre violência doméstica e a gente, tipo, era 30 minutos para ter a pergunta sobre missões, né? E aí no final dos 30 minutos de missões, a menina começou uma pergunta sobre violência doméstica e foi mais uma hora de perguntas. Todo mundo que estava lá interagiu. O pastor. Foi muito louco. Eu fiquei, tipo, caraca. Então me chamem para ir para a igreja de vocês, aí a gente pode ir. E se vocês tiverem ideia, me manda também aí. Uma mulher um dia me perguntou, você tem um grupo de mulheres? Não tem um grupo de mulheres, tem um grupo de oração só. Se quiser fazer parte também, aí eu coloco alguns desafios lá. É só falar no meu WhatsApp. Vai aí, acho que aqui dá pra ver, né? Não, WhatsApp não, meu Instagram. Dá pra ver meu Instagram. E no link do meu Instagram tem o meu WhatsApp. Então, vamos conversando, gente. Show, a gente Eu vai. queria só citar uma frase de uma pessoa muito querida por mim, que me ensina muito, que é Martin Luther King Jr., que ele diz: não a violência do coração, não a violência da palavra, não a violência do punho. Então, não a violência, gente. Somos imagem de Deus. Vamos mantê-la inteira, né? Holística. Show de bola. A gente vai conversando aí para você ir lá na igreja também. Aproveitar que eu acabei de chegar e eu tô com moral com o pastor. Depois que ele Aí me o conhecer, pastor vendo isso. depois que ele me conhecer, aí eu perco. Mas enquanto isso, a gente vê. Show. Mas, pô, obrigado aí. Prazerzaço ter você aí com a gente. E a gente. E outra coisa que eu esqueci de dizer, né? Uma moça aí falou que queria me chamar para uma UBS. Eu também vou, gente, eu sou assistente social, né? Formada em serviço social. Eu vou nos dois espaços, a gente dialoga com todos os públicos. Show, aí, ó. Bom demais. A gente tá aí pra rolo, gente. É só chamar que ela vai. Bora. Mas obrigado aí. Muito bom ter você aqui com a gente. E quem sabe aí nas próximas a gente vai conversando sobre outras coisas e vai aprofundando com outros temas. E até a questão da criança também, que é bem interessante, né? Que Exato. acaba tendo relação. A gente vai conversando aí e vai dar certo. Mas muito Vamos. obrigado e que Deus abençoe a sua vida. E estamos juntos. Muito obrigada, Tiago, Agora a pelo gente marca convite. outro cuscuz aqui. Tamo junto. Obrigada. Gente, obrigado aí a todo mundo que apareceu. E levem isso para a igreja de vocês, né? Só para encerrar também, ano passado eu pude lá na igreja trazer algumas aulas, mesmo que muito introdutórias, mas falando sobre algumas dessas coisas. Então, vão lá, pesquisem, peçam indicação de material para a Jenny, e aí leiam e tentem organizar uma aula, alguma palestra na igreja de vocês, que já é alguma coisa, né? Já faz o pessoal pensar, e aí daí a gente começa a caminhar um pouco mais. Já aguardando sobre o racismo. Pois é, eu quero fazer. Eu tô vendo com quem eu quero fazer primeiro, porque eu tinha uma pessoa em mente, mas aí apareceu uma outra pessoa que talvez fosse interessante também, que é uma pessoa que eu já tenho até um contato maior, então não sei. Mas eu vou planejar, vamos organizar isso aí. Então, gente, obrigado, até a próxima e fiquem com Deus.